Olá pessoas, eu sou Maurício dos Reis, professor de Física. Essa série de vídeos é sobre as leis de Newton, uma das descobertas científicas mais importantes da história da humanidade. Bom, a gente vai começar pelos conceitos básicos e no vídeo de hoje, a relatividade do movimento. Vamos lá. A principal importância de você entender a velocidade como um vetor, a aceleração como um vetor, é a gente falar sobre a relatividade do movimento. É a gente entender que todo movimento é sempre relativo. É relativo a um referencial, tá bom? Então, quando a gente diz que a velocidade de um carro é 70 km por hora, ela é 70 km por hora com relação a um referencial. Que referencial é esse? Normalmente é alguém parado na estrada. Mas, por exemplo, esse mesmo carro, para alguém que está dentro do carro, ele está parado. Para alguém que está dentro do carro, parece que é o mundo que está se movendo ali em volta do carro. É óbvio que quem está dentro do carro é burro, né? Ele sabe que é ele que está se movendo, né? Mas se você parar para pensar apenas na impressão visual, de fato, para quem está dentro do carro, parece que o carro está parado e quem está se movendo é a estrada ao redor, beleza? Ao mesmo tempo, se você tem dois carros na mesma estrada indo na mesma direção, um com relação ao outro parece estar mais lento do que eles realmente estão. Por outro lado, se eles estão em mãos opostas, né, se é uma via de mão dupla e está cada um num sentido diferente, parece que eles estão muito mais rápido do que eles realmente estão. A ideia para a gente entender isso é entender a velocidade como um vetor e entender a relatividade do movimento, entender que o movimento é relativo. Então vamos resolver esses dois exemplos para a gente entender essa história de velocidade relativa bem. E na prática, vamos fazer dois exemplos. Vamos fazer a mesma coisa em duas situações. A gente vai calcular quanto tempo demora para dois carros se encontrarem em duas situações. Na primeira situação, eles estão se deslocando na mesma direção, no mesmo sentido. Aí é óbvio que para eles se encontrarem, o que está vindo atrás tem que estar mais rápido, né? E na outra situação, quanto tempo demora para eles se encontrarem se eles estiverem na mesma direção, mas em sentidos opostos. E aí tanto faz a velocidade de qualquer um dos dois. Vamos fazer o primeiro caso. Se você tem dois carros, está aqui o nosso Fusquinha, está aqui um caminhão. E caraca, o Fusquinha é do tamanho do caminhão. Mas a imagem é meramente ilustrativa. Bom, se você tem um Fusquinha a 75 km por hora, esgoelando, coitado, e o caminhão a 50 por hora, esse Fusquinha vai ter uma hora que ele vai alcançar o caminhão. Quanto tempo vai demorar para ele alcançar esse caminhão? Bom, quanto mais rápido ele tiver com relação ao caminhão, mais rápido ele encontra o caminhão. Como é que você calcula a velocidade relativa nessa situação? Eles não parecem estar mais devagar um com relação ao outro? Então, concorda comigo que a velocidade do Fusca com relação ao caminhão vai ser menor do que 75? Como é que você faz para encontrar nessa situação onde a velocidade parece ser menor? Você subtrai uma da outra. 75 menos 50, a velocidade relativa entre eles é 25 km por hora. Nessa situação, o Fusquinha está inicialmente lá no quilômetro 230 da estrada, o caminhão está no quilômetro 280. Isso significa que existe uma distância de 50 km que separa os dois, né? Quando eles começarem a se deslocar, quanto tempo que vai demorar para eles se encontrarem? Bom, reparem que eu escrevi a fórmula de um jeito um pouquinho diferente aqui, né? Aí eu pergunto para vocês, você gosta de sorvete? Se você gosta de sorvete, você gosta de triângulo? Você gosta de triângulo? Tá, talvez você não goste de triângulo, foda-se. Mas se você gosta de sorvete, imagina esse triângulo aqui, ó. Sorvete. Qualquer um dos três que você quiser descobrir, espaço, velocidade e tempo, você segue o triângulo. Se você quer o espaço, é a velocidade vezes o tempo, ó, tá uma do lado da outra. Se você quer saber a velocidade, é o espaço sobre o tempo, ó, tá um em cima do outro. Se você quer saber o tempo, é o espaço sobre a velocidade, que é o que a gente quer descobrir aqui. Então, ó, o espaço deslocado é 50 km, numa velocidade de 25 km por hora, 50 dividido por 25, 2 horas. Isso significa que nessa situação, esse Fusquinha aqui vai alcançar o caminhão 2 horas depois que a velocidade deles começar. Perdão, que o deslocamento deles começar, que a viagem deles começar. Beleza? Então, se ele saiu daqui meio-dia, 2 da tarde, ele vai ultrapassar o caminhão.
E se eles estiverem na mesma situação, só que agora a diferença é que o caminhão está ao contrário. O caminhão está na outra mão da pista. Mesma direção e sentidos opostos. Se você tem dois objetos que se deslocam na mesma direção, ambos na horizontal aqui, e em sentidos opostos, a velocidade deles parece muito maior do que ela realmente é. Então, como é que você faz nessa situação? Você soma as duas velocidades. É por isso que uma colisão frontal é tão perigosa. A velocidade relativa entre eles aqui não é 75 e nem 50, é 75 mais 50. A velocidade relativa entre eles nessa situação é de 125 km por hora. Caramba, eles estão se movendo a 125 km por hora? Um com relação ao outro, sim. Com relação à estrada, não. Com relação a alguém que está parado aqui na estrada, digamos, por exemplo, o policial rodoviário aqui fiscalizando velocidade, né? A velocidade que ele fiscaliza é 75 e esse 50. A velocidade com relação a quem está parado na estrada. Mas um com relação ao outro, a velocidade é 125 km por hora. Muito mais rápido. Quanto tempo demora, então? Tempo é o espaço sobre a velocidade. 50 sobre 125. 50 dividido por 125 dá 0,4 horas. Só para vocês terem uma noção, 0,4 horas são 24 minutos. Isso significa que nessa situação, se o Fusquinha e o caminhão saíram de seus pontos de origem ao meio-dia, eles vão se encontrar meio-dia e 24, muito mais rápido. Perceberam o como a velocidade ser um conceito relativo faz toda a diferença? O quanto a velocidade não é algo absoluto, ela é sempre algo relativo. A velocidade que a gente está acostumado a lidar quando a gente fala de um veículo em movimento é apenas a velocidade com relação à Terra, que é o mais natural de se imaginar. Agora, a velocidade de um carro com relação ao outro, por exemplo, não. Beleza? É por isso que, por exemplo, é sempre recomendado, inclusive está no Código de Trânsito, que o ciclista sempre deve seguir a mesma mão dos carros. Porque se o ciclista segue no mesmo sentido que os carros, a velocidade relativa entre eles é muito menor. E na hora de prevenir um acidente, por exemplo, um atropelamento, o motorista do carro tem muito mais tempo de reagir, porque o tempo para uma colisão é muito maior do que se eles estivessem em sentidos opostos. Um ciclista que se desloca em sentido oposto a um carro numa estrada e você está lá de bicicleta na rua, se você estiver na contramão do carro, o carro vai ter muito menos tempo para frear e evitar um acidente, por exemplo. Ok? Então, é por isso que a gente diz que o movimento é relativo. O movimento é sempre com relação a um referencial. E aí, deu para entender um pouquinho? Deu para visualizar? Que tal então colocar isso em prática? Que tal então resolver alguns exercícios? Ao longo da semana a gente vai ter vídeos com exercícios no canal, mas é importante você também tentar fazer sozinho. O que você acha da ideia? Bom, vamos lá. Depois, não se esquece de se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, esse negócio aí de YouTube, né? Você sabe como é que funciona. Até a próxima!